O centro do inferno. O Senhor e eu fomos mais uma vez às entranhas do inferno. Estávamos caminhando em direção a uma pequena abertura. Minha filha, você nasceu para este propósito, para contar o que eu lhe disse e lhe mostrei. Porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Chamei-a para dizer ao mundo em meu nome que o inferno existe, mas que eu posso livrá-lo dele. Não vou lhe mostrar todas as partes do inferno, porque existem coisas que não podem ser reveladas a você. Mas vou lhe mostrar muita coisa. Agora venha e veja o poder das trevas e o seu fim. Virei-me para olhar onde estávamos. Era uma saliência ao lado de uma cela no centro do inferno. Paramos diante de uma cela. Lá dentro havia uma bela mulher. No teto da cela estavam escritas as iniciais AC, antes de Cristo. Ouvi a mulher dizer a Jesus que sabia que um dia ele viria e, em seguida, pedir que a deixasse sair daquele lugar de tormento. Suas roupas remetiam a uma época antiga e ela era realmente muito linda. Eu sabia que aquela mulher estava ali há muitos séculos, mas não podia morrer. Sua alma estava atormentada e ela começou a sacudir as grades e a gritar. Mansamente, Jesus pediu que ela se acalmasse, se aquietasse. Dava para sentir a tristeza no seu coração quando ele disse que aquela mulher sabia porque estava ali. Sim, ela sabia, mas garantiu que poderia mudar. Ela afirmou se lembrar de quando o Senhor deixou todas aquelas outras pessoas fora do paraíso. E lembrava-se também das palavras de salvação dele. A mulher então começou a gritar que seria boa a partir de agora e o serviria. Agarrada às barras de ferro da cela, implorava ao Senhor que a deixasse sair dali. De repente começou a se transformar diante dos nossos olhos. A roupa começou a queimar e a sua carne começou a cair. O que restou dela foi um esqueleto com buracos no lugar dos olhos e uma casca vazia como alma. Olhei horrorizada quando aquela velha mulher caiu no chão, sem mais um traço de beleza. Fiquei chocada ao constatar que ela estava lá antes mesmo do nascimento de Cristo. Foi com tristeza que Jesus falou que já na terra, aquela mulher sabia qual seria o seu fim. Moisés lhe deu a lei e ela ouviu. Mas em vez de obedecer à lei, ela achou melhor ser um instrumento nas mãos de Satanás, tornando-se uma profetisa do mal e uma feiticeira. Chegou até a ensinar a arte da feitiçaria. Amou mais as trevas do que a luz, e todas as suas ações eram mais. Se tivesse se arrependido de coração, o Pai teria perdoado ela. Mas agora era muito tarde. Fomos embora, mas nossos corações estavam cheios de tristeza e compaixão. Jamais haveria fim à dor e aos sofrimentos daquela mulher. Suas mãos ossudas ainda tentaram nos alcançar enquanto nos afastávamos. Minha filha, Satanás usa muitos truques para destruir as pessoas, mesmo que elas sejam boas. Ele trabalha dia e noite, tentando arrebanhar seus servos. Quem rejeita a Deus, escolhe servir ao diabo. Escolha a vida, e a verdade a libertará. Logo paramos diante de outra cela. Ouvi uma voz de homem gritar, perguntando quem estava ali. Fiquei imaginando por que ele havia perguntado isso, e Jesus me disse que o homem era cego. Um demônio grande, com asas enormes que pareciam quebradas, estava bem na nossa frente. Ele olhou em nossa direção e eu fiquei bem pertinho de Jesus. Voltei-me para o homem na cela. Estava de costas para nós e também tinha a forma de esqueleto.
O fogo queimava enquanto socava o ar, gritando por socorro e implorando por ajuda. Dava para sentir o cheiro da morte. Carinhosamente, Jesus invocou a paz e pediu que ele se aquietasse. O homem se virou e disse saber que o Senhor viria, pois agora estava arrependido. Ele admitiu ter sido uma pessoa horrível, um bruxo que enganou muitos e levou muitas almas para o diabo. Reconheceu também que usava sua deficiência em benefício próprio. Mas agora estava arrependido e pedia a Jesus que o deixasse sair dali. Dia e noite era atormentado pelas chamas e não havia água. Ele estava com muita sede e gritou, implorando por um pouco de água. Nós já havíamos nos afastado e o homem ainda chamava por Jesus. A tristeza invadiu meu coração. Jesus apenas me lembrou do que está relatado em Apocalipse 21:8. Todos os feiticeiros e obreiros do mal terão a sua parte no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Chegamos em outra cela onde havia um outro homem. Como o anterior, ele disse ter certeza de que o Senhor viria para libertá-lo, pois há muito tempo ele já se arrependera de seus atos. Mais uma vez, estávamos diante de um esqueleto cheio de vermes e envolto em chamas. Mas Jesus me contou que aquele homem ainda estava cheio de mentiras e pecado. Ele sabia que tinha sido um discípulo de Satanás, um mentiroso que enganou a muitos. A verdade nunca esteve em sua boca, e a morte sempre foi o seu galardão. Ele ouviu as palavras do Senhor inúmeras vezes e fez pouco caso da sua salvação e do seu Espírito Santo. Ele mentiu durante toda a vida e nunca o ouviu. A todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. E ele blasfemara contra o Espírito Santo. O homem começou a dizer muitas coisas horríveis contra o Senhor. Seguimos nosso caminho, pois aquela alma estava totalmente perdida no inferno. Filha, lembre-se de Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas os pecadores devem se arrepender enquanto ainda vivem na terra. É tarde demais para se arrepender depois que chegam aqui. Muitos pecadores querem servir a Deus e a Satanás, ou acreditam que têm muito tempo para aceitar a graça que Deus oferece. O verdadeiro sábio escolhe agora a quem deve servir. Logo chegamos à próxima cela, e um choro desesperado de tristeza vinha lá de dentro. Um esqueleto de um homem estava enrodilhado no chão. Os ossos eram negros de tanto queimar, e a alma era aquela coisa cinza e suja dentro dele. Percebi que faltavam algumas partes do seu corpo. Chamas e fumaça subiam ao seu redor e os vermes rastejavam por dentro dele. Jesus me contou que aquele homem era um assassino cheio de ódio em seu coração, sem um pingo de remorso ou arrependimento pelos seus atos. Mas fiquei surpresa ao ouvir que ele nunca acreditou que poderia ter sido perdoado se tivesse se voltado para o Senhor. De qualquer forma, agora era muito tarde. Na próxima cela, o cheiro era horrível, bem como os gritos e lamentos de arrependimento que ecoavam por toda a parte. Já estava me sentindo mal de tanta tristeza, mas reagi, porque era preciso contar ao mundo sobre o inferno. Ouvi uma voz de mulher pedindo ajuda e me deparei com um par de olhos reais, não aqueles buracos queimados com marcas de fogo em volta. Meu corpo tremia de pena e tristeza. Minha vontade era pegar aquela mulher e fugir com ela dali. Ouvi ela dizer o quanto doía e ouvi quando prometeu ao Senhor que agora faria o que era certo. Ela que uma vez conhecera o Senhor e viu nele o Salvador, não entendia por que ele não era o seu Salvador agora.
Pedaços de carne queimada se desprendiam daquela mulher, enquanto ossos, apenas ossos, sacudiam a grade da cela. Ela se lembrava de que o Senhor a curou de um câncer e pediu que não pecasse mais, para que não lhe acontecesse uma coisa pior. Ela admitiu que tentou até dar o testemunho dela, mas logo descobriu que os que pregam a palavra do Senhor não são pessoas muito populares. Assim, acabou voltando para o mundo dos prazeres da carne. Achou que frequentar boates e se embebedar a tornariam mais importante do que Deus. Perdeu o contato com os amigos cristãos e logo estava muito pior do que antes. Amou homens e mulheres, mas nunca pensou que se perderia por causa disso. Não sabia que estava possuída por Satanás. Admitiu que ainda sentia o apelo divino para se arrepender e se salvar, mas não quis. Era daquelas que achavam que ainda tinha tempo. Amanhã voltaria para Jesus. Amanhã ele a perdoaria e libertaria. Mas finalmente reconheceu que esperou demais e que agora era muito tarde. Ao dizer essas palavras, seus olhos tristes explodiram em chamas e desapareceram. Eu gritei e caí aos pés de Jesus. Ó Senhor, essa mulher poderia ter sido eu ou um dos meus entes queridos. Por favor, você que me ouve, você que está em pecado, acorde antes que seja tarde demais. Continuamos nossa jornada. Outra cela, outro homem em forma de esqueleto e com aquela alma cinza e suja em seu interior. Mas os gritos de dor e de remorso deste homem eram tão lancinantes que eu sabia que jamais o esqueceria. Soube que estava ali por causa da sua rebeldia. Jesus me explicou que o pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Na realidade, todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor e os seus preceitos e ouviram o Evangelho, mas ainda não se arrependeram, estão em rebelião contra ele. Muitos estavam no inferno hoje por causa desse pecado. O homem virou-se para Jesus e admitiu que certa vez pensou em fazê-lo o Senhor da sua vida, mas acabou não querendo trilhar o caminho estreito, porém reto. Preferiu o caminho mais largo. Reconheceu que era bem mais fácil servir ao pecado. Servir ao pecado o eximia de ser justo. Ele amava o seu caminho de pecado. Gostava mais de beber e se jogar no mundo do que obedecer os mandamentos do Pai. Só agora admitia que gostaria de ter escutado aqueles que o Senhor enviou para ele. Só agora admitia que fazia o mal e não se arrependia de seus atos. Seu choro convulsivo de arrependimento era entrecortado por soluços que estremeciam seu corpo. Finalmente conseguiu falar. Há muitos anos era atormentado naquele lugar, mas tinha perfeita consciência de quem ele era e de que nunca sairia dali. Era torturado dia e noite pelas chamas e pelos vermes. Chorava, mas não aparecia ninguém para socorrê-lo. Ninguém se importava com sua alma. Ninguém cuidava da sua alma. Dito tudo isso, o homem continuou a chorar. Chegamos em outra cela. Uma mulher tirava os vermes de seus ossos e começou a chorar quando viu Jesus. Como os outros, implorou pela ajuda de Jesus. Implorou que Jesus a tirasse dali, prometendo que seria uma boa pessoa a partir de agora. Ela também se levantou e começou a bater nas grades da cela. Senti muita pena. Quando chorava, os soluços estremeciam seu corpo. Sua história? Quando estava na terra, adorava deuses indianos e muitos outros ídolos. Não acreditava no evangelho que os missionários pregavam, embora os tenha escutado muitas vezes. Quando morreu, implorou aos seus deuses para salvá-la do inferno, mas nada puderam fazer, e agora estava arrependida.
Jesus apenas respondeu que agora era tarde demais. Ela caminhava e as chamas encobriam sua forma. Seus choros e lamentos ainda perturbam a minha alma até hoje. Satanás a enganou. Filha, algumas pessoas não vão acreditar no seu relato. Vão achar que não passa de ficção. Vão dizer que nada do que você diz é verdade. Mas você sabe que estas coisas são verdadeiras. Você sabe que o inferno é real porque eu a trouxe aqui muitas vezes pelo meu espírito. Eu lhe revelei a verdade para que você possa testemunhá-la. Vem, voltaremos amanhã. É hora de ir agora. Ah, você que me escuta agora, arrependa-se. Seja ungido pelo Espírito do Pai no batismo. Acredite no Evangelho de Jesus Cristo. Senão, não tenha dúvida de que o inferno será o seu fim.